Olá pessoal, aqui é a professora Dani e hoje nós vamos identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades, certo? Então vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte: um quadrilátero possui as seguintes características, lembrando que um quadrilátero é aquele polígono que tem 4 lados, certo? Vamos lá, continuando. Todos os ângulos têm a mesma medida. Então a gente pode até tentar desenhar para tentar analisar melhor que figura nós teríamos. Então, nós temos um quadrilátero, uma figura com 4 lados, em que todos os seus lados têm a mesma medida. De cara já dá para a gente ter uma ideia do que pode ser, não é isso? Mas vamos continuar para ter a confirmação. O segundo ponto aqui fala que todos os ângulos têm a mesma medida. Então, significa que todos esses ângulos têm a mesma medida, seus 4 ângulos têm a mesma medida. E como se trata de um quadrilátero, né, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, se seus 4 ângulos têm a mesma medida, isso significa que cada um desses ângulos vai medir 90 graus, ou seja, vai ser um ângulo reto, certo? E aqui também fala que suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Uma diagonal é aquele segmento de reta que liga um vértice da figura ao outro vértice não consecutivos. Então, nós temos aqui duas diagonais que têm a mesma medida, como a gente pode observar, elas são perpendiculares, ou seja, elas vão formar ângulos de 90 graus aqui entre si. Logo, que figura é essa? Vai ser exatamente isso, um quadrado. Por que não vai ser um losango? Um losango, ele não necessariamente vai possuir seus ângulos de mesma medida. Então, por isso não pode ser um losango. Por que não pode ser um retângulo? Lembrando que um retângulo apenas os lados opostos são paralelos, então ele não tem os lados com a mesma medida. E por que também não vai ser um trapézio? O trapézio ele também não tem seus 4 lados da mesma medida. Por isso que a única resposta correta aqui seria o quadrado, certo? A próxima diz o seguinte: observe os quadriláteros abaixo. Dentre eles são paralelogramos as figuras de números. Então vamos lá. O que seriam os paralelogramos? São aquelas figuras que possuem lados paralelos, certo? Então, ó, vamos analisar aqui essa figura 1. Se a gente prolongar esse lado aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita, e esse aqui também, esses lados que são opostos, a gente prolongar tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente vai analisar que eles nunca vão se encontrar. Logo, esses dois lados aqui, eles são paralelos, certo? Vamos observar aqui também, ó, se a gente prolongar para cima e para baixo, esses outros dois lados, acontece a mesma coisa. Eles vão seguir reto e nunca vão se encontrar. Logo, esses dois lados também são paralelos. Logo, a figura 1 é um paralelogramo, ok? Vamos lá na figura 2. Observem que se eu prolongar esse lado e prolongar também aqui esse outro, vai chegar um momento em que esses dois lados vão se encontrar. Logo, essa figura ela não vai ser um paralelogramo, porque seus lados não são paralelos. Aqui da mesma forma, se eu prolongar esse aqui para cima e esse aqui também, em algum momento lá na frente eles vão se encontrar. Por conta disso, a figura 2 não é um paralelogramo, certo? Vamos lá, na figura 3. Se vocês forem observar, esse lado aqui e esse lado, ok? Eles vão ser paralelos, certo? Se eu prolongar os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita, eles não vão se encontrar. Mas, já esses outros dois lados aqui, se eu prolongo eles para cima, ó, em algum momento lá eles vão acabar se encontrando. Eles vão de encontro ao outro. Logo, esses dois lados eles não vão ser paralelos e, portanto, a figura 3 não vai ser um paralelogramo. A figura 4, observem que é um retângulo, que é a mesma coisa da figura 1. O que está diferente aqui é que ele está só um pouquinho rotacionado, mas a ideia é a mesma. Se a gente prolongar todos esses lados, os lados opostos, eles não vão se encontrar em nenhum momento. Logo, essa figura 4 também é um paralelogramo, assim como a figura 1. Na figura 5, esses dois lados aqui opostos, eles vão ser paralelos, certo? Se a gente prolongar tanto para cima quanto para baixo, eles não vão se encontrar. Mas,
esse lado aqui e esse lado aqui, se a gente continuar prolongando, vai chegar algum momento em que eles vão se encontrar, certo? Logo, essa figura 5 também não vai ser um paralelogramo. Já a figura 6, observe que é um quadrado. Não sei se vocês lembram ou se sabem, mas um quadrado ele também é um retângulo. Então, se a gente já viu que os dois retângulos são paralelogramos e um quadrado é um retângulo, então ele também vai ser um paralelogramo. Se a gente prolongar aqui todos os seus lados e for analisar os lados opostos eles não vão se encontrar. Então, eles vão ser lados paralelos. Logo, aqui os paralelogramos são as figuras 1, 4 e 6, que nessa questão corresponde à letra D, certo? No quadrado ABCD, traçou-se o segmento DE, como vocês podem observar aqui, ó, DE, conforme indicado na figura. O nome do polígono EBCD é. Então, eu quero esse polígono aqui, ó. Que eu estou tentando traçar aqui de vermelho, né? Não está saindo retinho, mas tudo bem. Então, eu quero saber o nome desse polígono aqui. Vamos analisar as características deles. A letra A diz que seria um losango. Para que um quadrilátero ele seja um losango, ele precisa ter todos os lados iguais, com a mesma medida. E é algo que não acontece aqui, como vocês podem analisar. Ó, esse lado é menor, esse aqui já é um lado maior, então a letra A já é falso. Não tem como ser um losango. A letra B diz que poderia ser um retângulo. Mas vamos relembrar as características de um retângulo. Um retângulo ele possui seus lados opostos iguais, congruentes. Se vocês forem observar, esse lado EB, ele não é congruente ao lado DC. E outra coisa, um retângulo, a gente viu na questão anterior, que ele é um paralelogramo. Ou seja, os seus lados opostos são paralelos. E aqui, se a gente prolongar esse lado DE e prolongar esse lado BC, eles vão se encontrar. Logo, eles não vão ser paralelos. Então, mais um motivo para que essa figura não se enquadre no grupo dos retângulos, certo? A letra C diz um triângulo, né? O triângulo está fora desse grupo. O triângulo é aquele polígono que tem apenas 3 lados. E aqui a gente está tratando dos quadriláteros. Então, é impossível ser um triângulo aqui. E nos restou um trapézio. Vamos analisar se seria um trapézio. Um trapézio é uma figura, é um quadrilátero, né? Uma figura com 4 lados. E ele possui 2 bases. Uma base maior, que a gente pode observar aqui, que seria o lado DC. E uma base menor, que aqui seria o lado EB. E nesse caso ainda nós temos um trapézio retângulo, ó, em que 2 dos seus ângulos são ângulos retos que medem 90 graus. Então a resposta correta aqui seria a letra D. Beleza, dando continuidade, né, à resolução, temos essa questão que diz o seguinte: observe os 5 quadriláteros desenhados nas seguintes malhas quadriculadas. Os quadriláteros que têm as diagonais perpendiculares são. Então, a princípio, tem uma propriedade dos losangos que dizem que suas diagonais são perpendiculares. Então, vamos analisar aqui essa figura do quadrilátero R, que a gente sabe que é um losango. Visualmente, né, como o Dani já falou, várias características dos losangos, possui todos os lados iguais, seus ângulos opostos são iguais entre si, e enfim, suas diagonais são perpendiculares. Vamos até desenhar aqui, tentar, né, representar, e de fato são perpendiculares, vão formar ângulos de 90 graus. Beleza, então a gente já sabe que o R, o quadrilátero R, possui suas diagonais perpendiculares. Então pode ser a alternativa A, B ou D. Mas vamos olhar para esse quadrilátero P aqui. Se a gente traçar as diagonais desse quadrilátero, essa primeira diagonal e essa segunda diagonal, visualmente a gente já consegue identificar que essas duas diagonais não são perpendiculares, porque aqui formaram 2 ângulos, né? E esse ângulo a gente pode ver que ele é um ângulo obtuso, maior do que 90, e esse é agudo, menor do que 90. Mas, enfim, são diferentes de 90. Então, onde tiver P, eu já vou
descartar. E com isso, a gente chegou na alternativa A. E vamos observar esse quadrilátero T. Esse quadrilátero T, ele também é chamado de papagaio. Ele pode até enganar, né? Pode parecer um losango, mas não. Ele não é um losango porque ele não possui todos os seus lados iguais, como a gente pode ver aqui. Mas ele também, quando a gente traça suas diagonais, essas duas diagonais, elas são perpendiculares. Está mal desenhado, mas vamos pôr, né? Esse quadrilátero, possui suas diagonais perpendiculares. E, enfim, nessas alternativas só estão apresentando duas, mas só que qual outro quadrilátero também teria suas diagonais perpendiculares entre o Q e o S? O Q, né? Porque a gente sabe, né, Dani também já comentou, que o quadrado, ele também é losango. E pelo quadrado ser um losango, ele também vai herdar essa característica de possuir suas diagonais perpendiculares, formando ângulos de 90 graus. Mas enfim, o gabarito é a letra A. Próxima questão. Considere o polígono. Beleza, a gente observa esse polígono aqui que tem quantos lados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. A soma dos seus ângulos internos é... Beleza, isso é uma propriedade dos quadriláteros. A soma dos seus ângulos internos é igual a quanto? 360. Ou seja, a alternativa B está correta. Beleza, gente, vamos para a última questão. Alberto está fazendo sua pipa. Ela terá o formato de um losango. Beleza. Se um dos seus ângulos agudos medir 40 graus, os outros ângulos desse quadrilátero medirão. Vamos tentar esquematizar, né, representar esse losango. Vamos lá. Não vai ficar muito bom, mas só pra gente imaginar. Beleza. A informação que traz no enunciado é que um dos seus ângulos agudos ele vai medir 40 graus. Entre esse tipo de ângulo. E a gente sabe, né, que uma propriedade dos losangos é que seus ângulos opostos são congruentes. Então, vamos representar esse ângulo aqui e o seu oposto como uma linha e esse daqui como duas linhas. O ângulo que aparentemente aqui é mais agudo, vamos dizer que é esse. Então, beleza. Aqui mede 40 graus e seu ângulo oposto vai medir também 40 graus por ser um losango. E nos resta saber, né, quanto vai medir os outros dois ângulos. Com isso, a gente pode usar da propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, vamos chamar aqui de alfa e aqui também vai ser alfa, né, porque são iguais. Então, eu tenho que alfa mais 40 graus mais 40 graus é igual a 360 graus. Então, alfa mais alfa, 2 alfas. 40 mais 40, 80. Igual a 360. Vamos organizar melhor essa nossa equação de primeiro grau. Então, 2 alfas vai ser igual a 360 graus menos 80 graus. 2 alfas vai ser igual a 280 graus. E, por fim, alfa vai ser igual a 140 graus. Então, os demais ângulos, né, vão medir o quê? 40 graus, poderia ser A, B ou AC, mas, enfim, como a gente já sabe, né, que esses dois ângulos alfa são iguais e vão valer 140, a alternativa correta é a letra B. Essa foi nossa referência e muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.